Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. Estamos às vésperas de mais uma eleição, que desta vez acontece no momento de significativas mudanças. Temos como ponto de partida um olhar mais crítico de uma parte mais consciente da sociedade que clama por seriedade na coisa pública e pelo fim da corrupção. Isso tem ocasionado modificações profundas na legislação e na interpretação do direito. Não haveria, portanto, oportunidade melhor para se falar aqui sobre a atual legislação eleitoral e o que se esperar dela como regra para aperfeiçoar o regime democrático e o sistema eleitoral brasileiro no futuro próximo. E é para tratar desse tema importantíssimo e atualíssimo, que é exatamente a legislação eleitoral brasileira, que estão comigo no programa Ponto de Vista deste domingo, dois advogados renomados, não apenas no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, especialistas em direito eleitoral, o Dr. Éric Pereira e o Dr. Paulo de Tarso Fernandes. Eu gostaria inicialmente de agradecer vocês terem aceitado o convite de participar conosco desse programa, que com certeza será extremamente elucidativo, dando início, portanto, a essa fase do ponto de vista, abordar temas da política local. Éric Pereira, vou começar com você fazendo uma pergunta. Por que apesar da Lei 9.504, que foi de 1997, as regras eleitorais mudam a cada 2 anos? Primeiro, uma satisfação participar desse programa. A honra de ter ao lado o professor Paulo de Tarso, um grande conhecedor do direito eleitoral, do direito público, né, no Brasil, no nosso estado. E é sempre bom porque estamos sempre renovando e aprendendo a cada dia mais com a presença dele, de quem eu sempre admirei. E uma satisfação de estar aqui a seu convite. Aos ouvintes, né, aos telespectadores, o ponto da pergunta é que nós temos um aspecto filosófico para poder compreender essa questão da modificação dessas normas. A Lei 9.504, ela veio para ser uma lei definitiva. E isso foi a grande propaganda que foi feita dessa norma. Acontece que o aspecto político, a natureza que você tem cambiante da utilização desse poder ou a disputa por esse poder, faz com que as normas costume haver a modificação. E o próprio TSE costuma regulamentar, muitas vezes, criando novos fatores para essa Lei 9.504. Por quê? Porque o poder é cambiante. Aquele que está no poder, ele quer manter essa forma, esse mandato, e aquele que não está, luta para alcançá-lo. Isso faz com que o abuso, a corrupção, a captação ilícita, os meios de comunicação de forma excessiva, o poder administrativo, faz com que a justiça comece a evoluir. Isso é uma relativização do que a gente chama dessa jurisfação desse poder. Portanto, nós nunca vamos ter, num processo eleitoral, uma norma fixa, porque se você fixar essa norma ou trazer muita estabilidade para essa norma, corre-se o risco da modificação desse modus operandi dos políticos, dos atores do processo eleitoral, começarem a burlar ou a fraudar a própria lei. É aí a grande dificuldade que o Poder Judiciário tem de dar essa estabilização que seria o melhor para a segurança jurídica, para a certeza do direito. Era o que todos nós, operadores do direito, queríamos. Mas é impossível diante dessa peculiaridade do que é o processo eleitoral. Sem dúvida. Paulo de Tarso, foi o clamor nacional que originou a Lei Complementar 135 de 2011? Igualmente uma saudação muito afetuosa a Éric, um brilhante advogado de sua geração, e um prazer muito grande não só revê-lo aqui junto aos seus telespectadores, você que foi meu colega deputado, foi meu presidente da Assembleia Legislativa, e a você uma saudação assim, muito afetuosa, muito especial.
A Lei 135 já vem com uma marca que define a sua inspiração e os seus propósitos. É a Lei da Ficha Limpa. Há uma inegável e também irrefutável tendência da sociedade, e isso os movimentos sociais têm atuado bastante de forma eficaz, e nisso só merecem aplausos, no sentido da depuração ética do processo político e eleitoral brasileiro. Uma das facetas deste processo de purificação ética, digamos assim, tem sido esse de restringir as candidaturas. O telespectador talvez não se recorde, candidato é uma palavra que nas suas origens gregas, etimológicas gregas, significa cândido, alvo, branco, puro. E, naturalmente, isso perdeu-se muito no tempo, e essa tendência é uma tendência que espero possa continuar. Excessos à parte, é preciso também se respeitarem direitos que não podem ser violados, especialmente prudência da parte daqueles que julgam, responsabilidade da parte daqueles que acusam. É preciso não enxovalhar a honra alheia pelo simples fato de ser candidato. A busca da ética na política não pode se transformar em instrumento da disputa política. Essa é uma questão que precisa ser vista com muita cautela para que os princípios democráticos sejam realmente observados. Eric, ainda existe dúvidas sobre a aplicação da lei da ficha limpa? E uma outra pergunta inserida nessa mesma. Ela foi considerada constitucional na sua integralidade? O que nós tivemos no julgamento que o ministro Fux relatou, ele trouxe uma ideia, uma generalização de constitucionalidade normativa. Ao mesmo tempo em que ele disse que precisaria avaliar cada caso. E existem 4 aspectos que eu acho que esses 4 aspectos continuarão a ser os grandes questionamentos. Você imaginar que uma lei pode retroagir para prejudicar, isso vai causar, eu acho, até uma modificação do conceito de ordenamento jurídico no Brasil, se você realmente mantiver essa ideia de que uma lei retroage, sobretudo, tempo de 8 anos para trás, para vir a prejudicar alguém que tem uma pretensão de disputar. Haveria também uma relativização do princípio da inocência. Nós sabemos que o grau de civilidade de uma nação, em termos dogmáticos, em termos de academia, nós conseguimos medir esse grau de civilidade através do princípio da presunção de inocência. Então, como é que eu posso trazer uma discussão através dessa lei, que, diga-se de passagem, é uma lei que todos concordamos que ela é importante, ela é uma lei que é fundamental para que você tenha essa depuração da vontade genuína do eleitor, mas ela também não pode ultrapassar valores constitucionais, valores de uma sociedade que fez com que uma Constituição de 88, mesmo com essa mutação constitucional que nós chamamos, ele não pode ser ultrapassado. Como o terceiro ponto, que é a soberania popular. A soberania popular ela tem que ser valorizada, ela tem que ser... Você tem que analisar na hora de caçar um candidato ou de impedir que alguém possa participar de um pleito eleitoral, não é simplesmente de forma técnica ou de forma infraconstitucional, ou porque você tem segmentos ou órgãos de acusação a querer impedir determinadas participações. Então você tem que ter, dentro dessa visão, uma análise com responsabilidade, porque essa lei ela tem um efeito muito forte. Ela tem um efeito de eficácia imediata, a forma com que você exclui um mandatário desse poder, e nós vimos agora recentemente que os próprios tribunais de contas incluíram pessoas que não deveriam estar naquela lista. Então você veja o grau de responsabilidade que você tem para você chegar a um judiciário e dizer que está havendo um erro material, com a notícia já espalhada na imprensa, discutida, a sua honra toda fragilizada. E com dano eleitoral. Com um dano que você só tem 4 meses para poder participar de um processo. Então, não é só exclusivamente, como nós estamos vendo, dizer que vai impugnar por impugnar, sem que não haja uma responsabilidade dentro dessa visão daquele órgão acusador. Bem rapidinho, Paulo de Tarso, Eric falou
e eu estava atentamente observando, de fato, a lei complementar corre o risco de estar querendo matar a presunção de inocência? Aplicada como se tem propagado, e principalmente como determinados setores, e aqui lamentavelmente, mas é preciso dizer, representantes do Ministério Público têm se excedido e têm tomado partido nessa questão de uma forma que não condiz com a necessária responsabilidade com que se deve tratar esses temas. Porque a Constituição tem um princípio que é constitucional. Ninguém pode ser considerado culpado senão com a sentença transitada em julgado. Isso é uma regra constitucional. É uma regra, inclusive, inscrita nas cláusulas pétreas da Constituição, que nem o Congresso Nacional, eleito pelo povo, pode alterar. E é preciso que se volte bem à lembrança o que é o fundamento da democracia. A democracia é o governo do povo, para o povo, com o povo, e a Constituição é clara. O poder emana do povo e é exercido diretamente pelo povo ou por seus representantes eleitos. Então, só os representantes eleitos pelo povo teriam um poder de alterar a Constituição e nem neste ponto. Era preciso o povo ser convocado para diretamente alterar. Então, essa questão da presunção de inocência é um princípio, como disse Eric, de civilidade universal. Isso não pode ser posto de lado, porque hoje é contra mim, amanhã é contra você, depois da manhã é com o maior de todos os inocentes. Com certeza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Você já encontra em Natal e em Parnamirim a BRJM Corretora de Seguros. Uma corretora jovem e ágil, credenciada nas principais seguradoras do mercado e voltada para o atendimento personalizado aos seus clientes. A BRJM atua de forma diversificada em muitas áreas, como responsabilidade civil, patrimônio empresarial, seguro de vida, acidentes pessoais, automóveis, planos de previdência privada, entre outros. Façam contato com a BRJM pelo telefone 3221-2563 e conheça essa nova maneira de se sentir seguro.